Olá colecionadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu já havia prometido para vocês no vídeo passado que seriam algumas curiosidades de Toy Story que eu ia trazer para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar pela primeira. E lembrando, galera, essas curiosidades são literalmente inéditas aqui no YouTube. Sempre que o pessoal traz vídeo de curiosidade de Toy Story é coisa repetida que todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Hoje eu estou tentando trazer para vocês algo diferente, algo que vocês ainda não viram. Então, esse vídeo deu um pouco de trabalho para fazer, porque eu peguei todas essas curiosidades em um site americano, porque se você for pegar em algum blog brasileiro, é tudo coisa que todo mundo já sabe. Então, deixe bastante like, quem sabe eu trago uma parte 2 desse vídeo. Então bora lá. Rosto do Woody. Obviamente vimos as expressões faciais de Woody mudarem, porém, quando ele é um brinquedo, ele deveria ter só um rosto, certo? Observe atentamente quando Andy está brincando com Woody no início. Você verá seu icônico sorriso de boca fechada se transformar em uma expressão de boca aberta. Ele muda intermitentemente durante a primeira brincadeira de Andy, mais visível quando Andy está girando com Woody na poltrona reclinável. A única teoria é que a Pixar estava dando uma dica inicial de que o Woody era mais do que aparentava, já que os brinquedos ainda não haviam ganhado vida, entre aspas, no filme. Eu gosto de pensar que não é só um erro, por exemplo, de animação, é realmente uma dica da Pixar dando assim que o Woody, os brinquedos têm sentimentos e às vezes eles não conseguem segurar esse sentimento deles e acaba mudando a expressão durante uma brincadeira, por exemplo. Um grande exemplo disso é o rosto do Buzz, né? Da mesma forma, a expressão do brinquedo de Buzz passou por diversas mudanças, mas entre os filmes, né? No Toy Story original, Buzz tem uma expressão séria de um patrulheiro espacial, né? Embora em Toy Story 2, vemos o Buzz de Andy mudar seu rosto para uma expressão mais suave, né? Em ambas as cenas, ele aparece como um brinquedo. Curiosamente, todos os novos Buzz presentes no Walt's Toy Barn têm uma expressão original do Buzz, com pequenas alterações como se os olhos tivessem sido endireitados. Entendeu? Então, o Buzz, no começo ele tinha aquela expressão séria, né, de patrulha espacial, que realmente achava que ele era um patrulheiro e não um brinquedo, entendeu? Só que no segundo filme, a expressão dele muda para uma expressão mais suavizada, já porque agora ele sabe que ele é um brinquedo e ele não tá, tão determinado mais, entendeu? A ser um patrulheiro. Isso faz parecer que a decisão de mudar de rosto do Buzz do Andy foi intencional, possivelmente para refletir seu caráter, né? Como eu acabei de dizer para vocês. Enquanto isso, há outras pequenas alterações feitas em Toy Story 3, notavelmente que suas pálpebras não estão mais tão visíveis. Esperamos que Andy não preste atenção a essas coisas, né? Mas como vocês podem ver, ali nessas imagens que eu mostrei para vocês. Agora falando da atualização de Toy Story 4. Há uma falha perceptível durante Toy Story 4. No início do filme, Buzz tem um rosto totalmente novo, com um pequeno sorriso de boca fechada, né? Parecido com o que ele tem também nessa expressão de brinquedo no Toy Story Esquecidos pelo Tempo, especial de Natal. E as sobrancelhas simétricas. Devido à expressão neutra, essa instância pode ser um erro, né? Mas eu acredito que não é um erro, seja realmente um aproveitamento assim, da expressão que ele já tinha no início, né? Realmente o Buzz da Bonnie ele tem essa expressão mais normal, o Buzz com o rosto normal. Já que o resto do filme apresenta outra face de modo brinquedo totalmente diferente. Esta versão é quase idêntica à de Toy Story 3. Como bônus, inclui o rosto do Buzz de modo brinquedo do Toy Story Animated Storybook, que eu já comentei com vocês, já que ele foi realmente animado pela Pixar usando seus recursos do filme. Esta é uma bela expressão, muito mais suave, com o padrão das sobrancelhas invertida. As pálpebras também estão semi-cerradas, o que faz com que pareça muito semelhante à expressão usada pela famosa figura da vida real da Finkway de 1995. Além disso, o sorriso de boca fechada apresenta a mudança mais drástica. Pai do Andy. Tudo bem, este é provavelmente o maior mistério de todos. A explicação literal é simplesmente que era mais difícil para a Pixar animar outro personagem masculino. Mas em termos de história, o que a gente tem? Existem inúmeras teorias e rumores sobre por que o Sr. Davis não fazia parte da sua família. Os mais plausíveis, porém, são o divórcio ou a morte. Embora, mesmo no caso do divórcio, que tipo de pai perderia o aniversário do filho e todos os eventos subsequentes da sua vida? Apenas fotos de família limitadas exibidas, a maioria é do próprio Andy, né? Então, não há muito o que dizer. Levando tudo isso em consideração, sem nenhuma evidência de divórcio recente, parece que o pai de Andy provavelmente morreu. Devido à idade da Molly, demoraria cerca de 1 ou 2 anos antes dos eventos do primeiro filme. Primeiro proprietário do Woody. Este é outro mistério que confunde os fãs. Woody é um brinquedo antigo do final dos anos 50. Ficou claro que o Andy certamente não foi seu primeiro dono. Seu passado é apenas sugerido no segundo filme. A mãe do Andy se refere ao Woody como um velho brinquedo de família.
então parece que ele foi mantido na família. A observação de Woody de que não viu um toca-discos há séculos revela que ele foi aberto e ativo durante seu tempo com seu primeiro proprietário. Além disso, o mineiro lembra ao Woody que ele é um brinquedo de segunda mão, enquanto o provoca. Sem dúvida, Woody parece ter pertencido originalmente a um dos pais de Andy. Ambos teriam a idade adequada. Em entrevista com os personagens do conteúdo promocional de Toy Story 2, Woody revelou que não sabia do seu estrelato na época devido ao fato de seu dono não ter um. As 6 armas do Woody, Woody Six Guns. Por que o Woody tem um coldre, mas não tem uma arma? Apenas uma explicação surgiu. Andy perdeu a arma do Woody. Curiosamente, Woody foi visto com 2 revólveres de brinquedo na abertura inicial de Toy Story, nessa foto que vocês podem estar vendo. Essa era uma das aberturas, que foi descartada pela Pixar, inclusive, onde o Andy estava assistindo o desenho do Buzz no início de Toy Story. A revista Woods Roundup, em Toy Story 2, zomba disso com a história em quadrinho intitulada Gunless Law, Embora pareça mais provável que o Woody originalmente veio com um acessório de arma, Al não percebeu isso ao inspecionar o Woody na venda de garagem. Nenhuma arma foi vista no Woods Roundup e o mistério continuou vivo. Linha do tempo de Toy Story. As datas dos filmes de Toy Story são intencionalmente mantidas vagas, mas há várias dicas sobre quando os filmes realmente ocorreram. A escrita do filme original começou em 91, enquanto o roteiro final foi de novembro de 95. Finalmente, referências no filme confirmam que o filme se passa no verão de 95 devido às placas mostrando registros válidos até 95. Toy Story 2 acontece em um período de tempo não revelado, após Toy Story original. As fontes ainda variam muito. Com base no calendário do Andy, sabemos que este filme se passa em agosto. Esse calendário também começa na segunda-feira, o que tornaria possíveis as datas entre 1994 a 2005. Não parece que levaram isso em consideração. Embora também não tenhamos um ano para este, é feita referência à introdução de Buzz Lightyear em 95, o que reforça como o ano do filme original. Considere também que Toy Story 3 se passa 11 anos depois do original. O Andy tinha 6 no original e 17 em Toy Story 3. Agora isso coloca os eventos de Toy Story 3 em 2006. Pensando assim faz sentido por causa do celular que o Andy tem, Para um celular de 2010, aquilo lá tá bem ultrapassado. A investigação de Toy Story 3, no entanto, revela um bilhete no quadro de avisos do Andy, datado de novembro de 2009, sendo bastante coberto ao longo do tempo. Isso colocaria a data próxima da data de lançamento do filme no verão de 2010. Essa mudança colocaria Toy Story datando de 99. À luz disso, a única conclusão é que realmente não existe um cronograma real para os filmes de Toy Story. A interpretação varia de acordo com os cineastas e, acima de tudo, o objetivo era criar uma atmosfera atemporal. Eric Von Dayton como Andy. Andy parece um pouco estranho em alguns materiais promocionais iniciais. É do trailer teatral de Toy Story. Rápido, abra um espaço, e é aqui que a nave vai pousar. A mesma abordagem é usada em Toy Story, Animated Storybook. Como fã, posso dizer que é claramente a voz de Eric Von Dayton e não de John Morris. No momento, não tenho ideia de qual seja o motivo. Eric foi originalmente escalado como Andy antes de se tornar o Sid? Seria estranho, considerando que as vozes finais de Sid e de Andy estão presentes na versão final, sem mencionar que não há documentação disso. Meu veredito? Porque soa distintamente como Sid e não como Eric tentando dar voz a Andy. Parece resquícios de uma cena abandonada, talvez tenha sido mantido porque combinava com a cena. Não há realmente uma resposta que satisfaça todas essas perguntas. Testa do Woody. Em uma cena memorável de Toy Story original, Woody é torturado por Sid, que queima a testa do Woody com uma lupa. Embora o Woody espera que não seja permanente, o ponto queimado permanece presente durante todo o filme, exceto na última cena do filme, alguns meses depois, onde ele desapareceu magicamente. Não teria sido muito digno de nota se não fosse por esta cena em um roteiro inicial de Toy Story 2, onde Al usa plástico derretido para preencher o ponto e restaurar o Woody. Nessa fase, Al e o limpador eram um no mesmo. Resumindo, o Woody ainda teria aquela mancha na testa, só que eles viram que era uma falha de roteiro, porque o Woody já tinha perdido essa mancha no final de Toy Story 1, no Natal, entendeu? Então eles iam meio que usar o Al pra preencher aquela falha na testa do Woody com plástico, e o Al e o carinha lá, que era o restaurador, eram um só personagem, depois que eles separaram os dois. Bem interessante isso. Embora isso criasse um conflito depois que vimos um Woody restaurado no final do primeiro filme,
No final das contas, os cineastas perceberam isso e mantiveram Woody como está no início de Toy Story 2. Resta-nos teorizar como Woody foi consertado no final de Toy Story 1. A queimadura desapareceu sozinha ou a mãe do Andy o retocou. O destino do Mr. Spell. O mundo de Toy Story está repleto de um elenco de apoio memorável, mas a desvantagem de ter um mundo cheio de brinquedos únicos é que nem todos eles poderiam ser acompanhados adequadamente. Abordar o que aconteceu com os Mr. Spell não foi uma alta prioridade em Toy Story 3, infelizmente. Embora a maioria dos brinquedos coadjuvantes dos 2 primeiros filmes tenham aparecido em participações especiais nos flashbacks de Toy Story 3, o Mr. Spell estava notavelmente ausente. Mais de 20 anos após a sua aparição em Toy Story 2, temos uma aparição surpresa do Mr. Spell no curta de 2020, What is Read, né? Ou O que é Ler, né? Parte da série do Garfinho. O Mr. Spell agora faz parte dos brinquedos da Bonnie. Mas espere, este é um brinquedo produzido em massa? Quais são as chances de que este seja o mesmo brinquedo que o Andy tinha? Bem, mais provável do que você pensa, essa confirmação vem direto do próprio Jeff Pigeon, da Pixar, que teve a gentileza de confirmar. Para quem assistiu o curta, seus ouvidos não enganam. Jeff reprisou seu papel como a voz original do Mr. Spell. O que é bem interessante a gente notar, né? Porque a mãe do Andy, ela já conhecia a mãe da Bonnie há um bom tempo. Então, provavelmente, muitos dos brinquedos que eram do Andy e da Molly já tinham sido doados pra Bonnie antes mesmo da galera do Toy Story, né? Do pessoal do quarto do Andy, os 10 principais, serem doados pra Bonnie. Fico feliz em ter esse mistério confirmado, embora isso ainda deixe uma parte da história não contada. Qual foi a jornada que levou Mr. Spell do quarto do Andy até o da Bonnie? Os Daves poderiam ter se livrado dele a qualquer momento entre o final de Toy Story 2 e antes do presente de Toy Story 3. A lógica diz que ele se foi antes do flashback de Toy Story 3, devido à sua ausência nessas cenas. Faz sentido, já que Andy é retratado como pré-adolescente e Mr. Spell é um brinquedo destinado a crianças pequenas que aprendem a ler e soletrar. Apesar da mãe do Andy ser amiga da mãe da Bonnie, Bonnie não teria nascido quando Andy se livrou do Mr. Spell, o que significa que houve pelo menos uma parada antes de ele acabar no quarto da Bonnie. A partir daqui, temos apenas suposições, mas novamente é mais lógico de que ele tenha sido doado para a Crash Sunnyside, como o resto dos brinquedos do Andy seriam mais tarde. E ele eventualmente voltaria para a casa da Bonnie. Indo mais fundo nessa toca de coelho, a sala borboleta da Crash Sunnyside tem um balde de soldados idêntico ao que pertenceu a Andy, visto acima da cabeça do Slink na imagem vinculada. Os brinquedos desaparecidos do Andy podem ter acabado sendo doados para a Crash Sunnyside. O mistério não relaciona sobre o Mr. Spell, porque quando poderei falar sobre ele novamente? Seu design muda entre Toy Story e Toy Story 2. Seu teclado ganha um botão extra, o botão falar do Mr. Spell. Originalmente é simplesmente rotulado como Mr. Soletrar, se for para traduzir em português, né? Senhor Soletrar, na última linha do teclado. Mas em Toy Story 2, este botão é substituído por 2, espaço e fala. A mudança parece ser autoexplicativa. O brinquedo do mundo real que serviu de base para Mr. Spell, Speak in Spell, não tinha tecla no espaço para múltiplas palavras. No entanto, isso precisava ser mudado para a sequência, porque Buzz inseria frases com várias palavras no Mr. Spell para decodificar o significado da placa dual. Então a mudança foi totalmente intencional, e não uma falha de design. A caveira da camiseta do Sid. A assustadora camiseta de caveira do Sid é icônica por si só, mas houve rumores da comunidade de fãs sobre sua origem ou a que se referia. A referência mais comum era uma curiosidade antiga de que a camisa do Sid foi tirada da logo da Zero Skateboard, afinal ele adora andar de skate. Você pensaria que é um caso aberto e fechado, já que é literalmente o mesmo logotipo. Mas um ponto de pesquisa revela que na verdade é o contrário. A Zero começou uma empresa de roupas em 1996 e o famoso logotipo de caveira só foi adotado anos depois. Resumindo, eles copiaram a camisa do Sid, essa marca. Enquanto isso, outros alegam que o crânio de Sid era uma referência ao clássico anti-herói da Marvel, o Punisher, né, o Justiceiro. Ou mesmo o icônico logotipo Find School, da banda punk rock Misfits. O que é bem interessante, né? A gente pensar, já que o Sid também foi feito uma homenagem para ele, né? O personagem em si é uma homenagem para aquele outro baixista de uma banda punk rock também, né? Que eu falei para vocês no vídeo do Iceberg. Link no card para quem ainda não viu. Este último aparentemente estaria mais alinhado com os produtos que você veria em uma pista de skate nos anos 80 e 90. E ainda afirmo que é uma combinação aproximada quando você remove os olhos, dente e mandíbula do logotipo.
Outro crânio semelhante na ficção é do Capitão Harlock da série Space Pirate Capitão Harlock. Jimbo Jones, dos Simpsons, também revela que a camisa de caveira já era um logotipo agressivo há algum tempo. Jeff Pigeon, da Pixar, teve a gentileza de oferecer algumas informações. O crânio não foi tirado de lugar nenhum. Embora não seja elaborado, não é difícil acreditar que quaisquer semelhanças entre designs de crânios anteriores sejam mera coincidência. Embora desanimador, pelo menos temos uma resposta. A boneca desaparecida da Hannah. Embora eu tente evitar erros simples de continuidade aqui, este é o caso mais interessante. No filme, vemos Sid roubar a boneca Jane da Hannah. Depois de realizar uma cirurgia improvisada em Jane, ele jogou seu corpo sem cabeça no chão de seu quarto antes de sair correndo atrás da Hannah. Logo, os brinquedos do Sid começaram a se aglomerar em volta dos brinquedos quebrados. Vemos isso em um plano amplo e depois de um plano médio. Mas na foto média, as roupas de Jane mudaram de cor, de um vestido azul com mangas listradas vermelhas e leggings com sapatos azuis, para um vestido rosa com desenho floral sem legging e sapatos rosa. Mais tarde no filme, você verá a boneca vestida de rosa é uma personagem totalmente diferente, vista na festa de chá da Hannah, a Maria Antonieta. Se isso já é uma mudança bastante estranha, mas não é inédita no mundo de animação por computador. A Jane e a Maria Antonieta usaram o mesmo modelo 3D para a boneca de pano geral. O mesmo modelo também foi reciclado para a boneca de pano queimada na caixa de areia de Sid e Hannah. Não querendo entrar na tangente, mas reciclar modelos de computador foi essencial para economizar tempo durante as produções dos primeiros filmes de Toy Story, enquanto povoava esses mundos. Os exemplos são numerosos e provavelmente passaram bem debaixo do seu nariz. Talvez eu consiga documentar isso algum dia. Voltando ao assunto, embora os modelos fossem iguais, são as texturas que diferenciam esses personagens, as cores e designs que são mapeados na superfície. Então, por alguma brincadeira durante o processo de renderização, a textura incorreta foi mapeada para Jane naquela única cena. Alienígena roxo? Os fãs do Toy Story original podem se lembrar dos Squeezy Toy Aliens do Pizza Planet, aparecendo de maneira um pouco diferente em materiais suplementares. Este design alternativo consistia em um terno roxo com mangas azuis e cinto e gola brancas. A renderização promocional apareceu em várias escalações dos personagens. Outro exemplo claro desse design sendo usado é o do videogame de Toy Story, como vistos nas versões de Sega Genesis, Super Nintendo e PC. Sabendo que Jeff Pigeon tem sido um recurso inestimável para esta sessão de mistérios, ele foi a escolha natural para me ajudar a responder a essa pergunta, entre outras qualificadas. Aqui está o que ele tem a dizer. O pensamento nunca me ocorreu, e faz todo sentido. Antes de o modelo ser renderizado com seu shader realista e emborrachado, as texturas eram de cores planas. Isso foi confirmado mais tarde quando vi uma fita com cenas inacabadas do filme. Com certeza, a parte inacabada da cena mostrava os infames alienígenas roxos entre os segmentos renderizados. Mistério resolvido. Ultra Buzz. Aqui está algo interessante que descobri. No primeiro rascunho do roteiro de Toy Story 2, em 96, havia um personagem que quase chegou às telonas chamado Ultra Buzz Lightyear 2000, ou Ultra Buzz. No roteiro, ele é descrito como uma versão nova, como uma nova versão metálica do Buzz, com um cinto de acessórios contendo um gancho que fica em uma unidade de exibição na All-Toy Barn. Soa familiar? O personagem eventualmente evoluiu para o novo Buzz Utility Belt no filme, mas seus papéis diferem muito. Depois de uma briga com o Buzz de Andy, o Imperador Zurg é acidentalmente derrubado de sua caixa e causa estragos. Enquanto o Ultra Buzz usa sua nova tecnologia e acrobacias, o Buzz doente simplesmente percorre o fluxo de bolas Nerf de Zurg e remove suas baterias, ganhando a admiração do Ultra Buzz. Ele tira o cinto de acessórios e entrega para o Buzz Duende, dizendo que ele é realmente digno, ao contrário do Utility Belt Buzz. Ele permanece na All-Toy Barn, enquanto o Buzz Duende agora volta aos seus hábitos de guarda espacial após a sua conquista. Isso, inclusive, aparece numa cena descartada de Toy Story. Semelhante ao Anti-Buzz, este Buzz viu a luz do dia graças à vasta linha de produtos. O personagem foi totalmente desenhado e lançado como um brinquedo na vida real. Apesar de nunca ter aparecido no filme final, a linha de brinquedos também incluiu uma variação chamada Techno Gear Buzz Lightyear, que é a mesma armadura, porém sem o acabamento cromado. O novo design final
do Buzz apenas se prendeu a um novo cinto de utilidades, mantendo todo o resto idêntico, embora até mesmo o cinto de utilidades tenha sofrido pequenas alterações, passando de verde com o emblema Chevron para um design mais detalhado em azul, preto e vermelho, cromado com o emblema do Comando Estelar no centro. Além disso, a animação inicial mostra um design aprimorado com um esquema de cores índigo e cinza metálico, embora com o mesmo cinto de utilidades verde. Por coincidência ou não, esse design era semelhante ao esquema de cores do Search and Rescue Buzz Lightyear da era pós-Toy Story 2 da linha To Infinity and Beyond da Hasbro. Isso é um palpite da minha parte, mas a Pixar parece ter influenciado as variações da vida real dos brinquedos de Buzz Lightyear lançados pela Funko Toys, Hasbro e Mattel, da promoção do filme original. A ideia foi tocada pela primeira vez no curta Buzz Becomes Obsolete, de Toy Story Treats, o Buzz ficando obsoleto, e realizada em Toy Story 2, onde o Buzz luta com a mesma ansiedade de ser substituído como um Woody no primeiro filme. Ainda mais revelador é que a primeira grande variação do Buzz na vida real foi o Intergalactic Buzz Lightyear, que é uma cor cromada familiar. Bom galera, esse aqui é o vídeo de curiosidades que eu queria trazer pra vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem complicado de fazer, como eu comentei com vocês, então deixa bastante like se vocês quiserem parte 2. Bom, isso foi tudo e eu fui. Tchau!